Há muitos anos que a gente está sem uma reflexão sistemática. A gente tem pensado o Rio de Janeiro a partir do Brasil. E a intenção é a gente pensar o contrário, a gente pensar o Brasil a partir do Rio de Janeiro. E nesse momento em que o Rio de Janeiro foi colocado no centro da geopolítica internacional por conta do petróleo, parece que esse nosso esforço ele se encontra mais do que respaldado pela própria realidade. E esse artigo ele nasce de uma preocupação mais geral com os preparativos para o ano de 2019, do ponto de vista da questão da segurança. E por que isso? Porque o Rio de Janeiro ele é um estado particularmente mais violento do que outros, ou ele tem um narcotráfico pior do que outros estados? Não. Não adianta achar que o problema é só do Rio de Janeiro, o problema é do Brasil. E a segunda questão é que o petróleo ele faz toda a diferença. E conforme os brasileiros começam a perceber, na medida que o tempo está passando, em direção a 2019, essa orientação que emerge das urnas é uma orientação muito forte no sentido de um alinhamento com os Estados Unidos, com o nosso dominador externo, e numa perspectiva de eliminar todo e qualquer grupo pesadamente armado, principalmente no território petrolífero. Então, bandido bom é bandido morto. Levantou a arma porque está em confronto. Está em confronto, está em combate. Está em combate, é inimigo de guerra. É inimigo, tem que ser eliminado. Na guerra, inocentes morrem na guerra, né? Se deixar as Forças Armadas realmente trabalhar, ela vai eliminar por completo essa grande bandidagem que tomou conta do nosso país. Eu acho temerário, né? As pessoas na favela elas estão com medo, é essa a atitude delas em relação a tudo isso. Elas percebem a complexidade, elas percebem a instabilidade. De um dia eu estou na mão do tráfico, no outro dia eu estou na mão da milícia, no outro dia eu não estou na mão de ninguém, eu estou no meio de uma guerra. Tenebrosa. Ele prega que para cada uma pessoa do Estado, para cada um policial que morrer em ação, que morram 30 na favela. Dentro de uma favela, pelo menos 97% dos moradores não têm o menor envolvimento com tráfico. E esses 30 que vão morrer, sinto muito, é o meu irmão, é o meu primo, pode ser eu, pode ser o meu filho, pode ser a minha mãe, sabe? O Brasil ele tem recebido tecnologias estrangeiras, a gente está integrando nossos dados, nós estamos entregando tudo para os Estados Unidos, de tal maneira que a gente vai ter aí um equipamento tecnológico para segurança incomparável, só que não adianta. Então, assim, nós também recebemos nos últimos meses aí muitos blindados de combate como doação do Departamento de Estado norte-americano, o que me faz ver que há uma decisão de enfrentamento direto. E essa decisão de enfrentamento direto, ela pode ter aí como pior cenário uma tentativa de resistência por parte do crime organizado. E aí nós vamos ter uma guerra civil. Uma guerra civil porque estima-se que hoje em dia deve ter aproximadamente por volta de 14, 15 milhões de armas no Brasil. Metade disso está aqui no Rio de Janeiro. Metade disso está na mão da ilegalidade. Então nós estamos falando aqui alguma coisa que não é menos de 2 milhões de armas na mão da população. Então a arma não é a restrição para uma organização de uma resistência. A restrição vai ser a própria população aderir ou não a esse processo. E aí assim, o tráfico, eu não acredito que o tráfico vai bancar uma resistência a ponto de contratar entre a população mercenários, ou tampouco vai obrigar pela via do chicote ou das armas a população a se engajar nas trincheiras. Não acredito nisso porque isso é muito custoso. Mas existe uma possibilidade que a população voluntariamente aderir à guerrilha. E isso só vai acontecer se as forças militares entrarem com força brutal dentro das comunidades. Se não houver um planejamento adequado, se não houver uma estratégia, se não houver um amparo jurídico, se não houver transparência do que está sendo feito, se isso for feito por esquadrões de extermínio ou coisas que o valha, nós vamos estar jogando a sociedade mais pobre do Rio de Janeiro numa situação difícil para as quais não há muitas saídas. A democracia no Rio é uma democracia diferente do resto do país.
Porque sendo o nosso território dominado pela ilegalidade, e sendo essa legalidade conflituosa, os votos eles são muito orientados a partir dessa geografia do crime. Então, mesmo a representação política do Estado do Rio de Janeiro, ela é uma representação contaminada por ilegalidades. Então é muito difícil a gente imaginar que a segurança pública, que tende a ser um mercado dos mais rentáveis e aproveitados nos próximos anos, não vai atrair o interesse de muitos grupos de poder e riqueza em torno do domínio deste território. Então eu acho que o Exército está se metendo numa jornada que ele não sabe como que ele vai sair. Tem certas situações na vida que a gente sabe como é que a gente vai entrar, a gente não sabe como é que a gente vai sair. Eu acho que a intervenção do Exército do Rio de Janeiro é uma dessas situações. Eu espero sinceramente que a solução seja... Essa seria a melhor caminho, o caminho de uma solução negociada com o governo do Estado, politicamente, e os traficantes. Tem que se abrir essa questão. As Farc abriram com o governo da Colômbia uma discussão, nós temos que abrir aqui internamente. E essa negociação tem que ser com vistas à deposição de armas. E, a meu juízo, tem que se dar uma saída para a economia da pobreza da favela que gera o narcotráfico. E, na minha opinião, não vai ser possível escapar da legalização da droga no Rio de Janeiro. They called this process pacification of the favelas. But this gets tricky really fast. There's been this big discussion in the United States about police brutality, but Brazil is on a whole different level when it comes to police violence and corruption. Human Rights Watch estimates that US police kill 1 person for every 37,000 arrests. In Rio, they say that number is 1 in every 23 arrests. So you can see why some felt skeptical of letting the police come into the favelas to try to restore order. A gente acha que as soluções encontradas para os países mais desenvolvidos, elas se aplicam aqui imediatamente. Existe uma diferença de renda, existe uma diferença de qualidade de vida. Isso faz com que o estabelecimento de porte de armas no ambiente urbano do Brasil vai contribuir para essa guerra civil que nós estamos tratando. No campo, ele é mais ou igualmente problemático, porque o que nós mais tememos hoje é um avanço da grilagem em direção à Amazônia, contribuindo para uma expansão das fronteiras agrícolas, para a exportação, para a riqueza nacional, para o crescimento, mas realizada, apoiada muito nessas milícias do campo que vão ser legalizadas com a legalização do porte de armas também. Então as perspectivas não são muito boas desse ponto de vista. Eu tenho dito o seguinte, eu tenho dito que o Brasil é um país maravilhoso. Nós temos água, nós temos energia, nós temos alimentos, nós estamos preparados para enfrentar um mundo que vai ser muito turbulento. O que nos atrapalha hoje é o fato de nós estarmos brigando, nós estarmos disputando entre nós mesmos os caminhos para o Brasil. Ou nós nos entendemos a respeito do que é melhor para essa gente, para esse território, ou nós vamos estar diante, eventualmente, até de uma fragmentação, que é um pesadelo que nos cerca aí desde a fundação do nosso Estado, né? Então, é a gente tentar levar para a população essa discussão, que é uma discussão muito mais complexa do que simplesmente dizer que bandido bom é bandido morto, né? A esperança que eu tenho, honestamente, é na nossa sociedade, no nosso povo, na medida em que ele pode compreender rapidamente os movimentos históricos e se manifestar diante deles. Essa é a minha única esperança.